Você já está acompanhando pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas, a produção escolhe um tema muito importante que tem ligação com os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Será que na sua cidade o idoso está sendo bem atendido? Será que você dispensa aos idosos da sua família uma atenção especial? Eu vou conversar com a psicóloga Márcia Alencar, que está conosco aqui, sobre o tema idoso e o tratamento que é dispensado para ele. Nas cidades grandes, nas cidades pequenas, até mesmo na área rural. Mas antes, vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito do idoso e o tratamento que é dispensado a ele em Santa Catarina. Depois de viver uma vida de lutas e dificuldades, a caminhada agora parece ser ainda mais difícil. Nas mãos, no rosto, em cada parte do corpo, podemos enxergar as marcas da idade. Em cada expressão, em cada simples sorriso, é possível ver que a vida ensinou muitas lições a esses idosos. Em uma casa geriátrica no município de São José, na Grande Florianópolis, nossa equipe conversou com vários idosos que elogiaram a estrutura, o atendimento e o companheirismo dos colegas. Eu gosto de morar aqui, gosto até demais. É muito bom aqui. A gente tem tudo, né? Tem roupa lavada, banho, comida boa, café gostoso de manhã cedo, remédio, tem tudo que precisa. Eu me sinto muito bem aqui. Mas receber comida, medicamentos e desfrutar de toda a estrutura que a casa oferece não impede que muitos desses idosos sintam solidão, saudade. Muita saudade. Eu sinto saudade dela, da mulher que eu perdi, né? E da minha família, que não sei onde é que estão. Muitos filhos e parentes vêm visitar, mas alguns ficam muito tempo sem aparecer. Alguns idosos falam da importância da presença da família. É triste você saber que a família não nos visita, mas fazer o quê, né? Não pode... Mas é importante? Você acha que é bom? Para mim é, né? Eu acho importante. Família é família. Solidão que às vezes deixa marcas. Depoimentos mostram o que se passa no coração. Eu nunca me veio me ver. Nunca me veio me ver. Para a diretora do lar, alguns conseguem ter uma vida feliz morando longe da família, mas a maioria não consegue superar a distância. A tristeza não tem remédio, não existe medicamento. A saudade, a falta dos seus, a melancolia, aquele olhar parado, buscando nada, um olhar para a porta, sempre esperando que alguém entre por essa porta e venha visitá-los. Isso aí é a nossa realidade do dia a dia com os nossos idosos no Lar de Zoom. Enquanto eles esperam por visitas, voluntários e funcionários da casa dão carinho, assistência, amor. Pessoas estranhas fazem o papel da família, tentando diminuir a ausência, tentando diminuir a dor. Muitos que hoje estão com a gente até agradece a Deus por eles estarem, porque onde estariam se aqui não estivessem? Completamente sozinhos, idosos que não casaram, idosos que não têm familiar, a família deles somos nós. Então, esse consolo, esse retorno, a gente tem quando olha para ele e sabe que a gente está fazendo um pouquinho, ajudando ele a atravessar uma fase difícil da vida, estando num abrigo de idosos. Idosos que, mesmo com todas as dificuldades, mostram sabedoria, conhecimento, mostram através de simples canções, letras
que muitos jovens deveriam aprender. Nós somos jovens da terceira idade, somos bacanas da cabeça aos pés, somos alegres, temos esperança, somos coroa nota 10. Coroa nota 10, eu já diria, não são coroas nem idosos, são seminovos. Vamos mudar isso para aí. Bom, Márcia, muito obrigado por atender o convite feito pela produção do nosso programa. O idoso, de uma maneira geral, no estado de Santa Catarina, é bem tratado? Pelo estado, pelos municípios, mas principalmente pela família? Olha, é uma pergunta bastante delicada essa, né? Eu te diria que não, né? Infelizmente não. Porque pelo estado existem várias deficiências, né? Nas instituições a gente vê que eles lutam e se dedicam, mas tem vários tipos de dificuldades, né? E na família também, né? Mesmo às vezes a família que atende, cuida e convive, existem dificuldades. Eu até fiz uma pequena pesquisa para vir aqui e eu encontrei um artigo muito interessante que falava assim: abandono de idoso, crime ou castigo? Eu acho que é as duas coisas. Exatamente, né? Então assim, tanto é um crime, porque abandono de incapaz é crime, como às vezes é um castigo em função da história familiar e também em função da história de como as crianças cresceram assistindo os pais tratarem seus pais. Então, até a gente pode dizer que isso é uma questão geracional, que vem de geração para geração. E nós temos uma dificuldade na nossa cultura e no nosso país que a gente não foi preparado nem para a morte e nem para o envelhecimento. Então, somos todos jovens e o legal é se manter jovem. Então a gente encontra pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 e hoje em dia todos se vestem mais ou menos igual. E todos procuram ter o mesmo comportamento. Então assim como a gente nega a morte, a gente nega a velhice. E não se prepara para envelhecer bem. A maioria é assim? Eu diria que a grande maioria é assim, não toda, não claro, é todo claro, mundo. Mas né? a maioria seria Quando assim. as pessoas fazem planos para a sua vida, então planos para adolescência, para a juventude, planos para a meia-idade, planos para a velhice, geralmente a pessoa consegue escapar desse abandono. Porque tem o abandono que você vive pelos outros, né? Por quê? Porque não te dão mais bola, porque você não é importante mais, porque você não produz, e tem o teu próprio abandono, que às vezes você se larga, você não quer ler mais, estudar mais, conversar mais, brincar mais, passear Não quer mais sair. Não quer mais sair. Né? Lazer, então, nem pensar. Lazer, nem pensar. E aí você vai ficando aquela pessoa ranzinza, amargurada, de mal com a vida. E aí, lógico, a família tenta, às vezes a família, inclusive, tenta, nem sempre a família desiste. A família esquece que o fato gerador foi gerado pela própria família, né? Isso, pela própria família e, às vezes, também pelas atitudes da própria pessoa, né? Que não se manteve conectada com a vida. Porque o que a gente precisa buscar? Conexão é saúde, a gente tem que se manter conectado com a vida. Então, enquanto eu tenho interesses em qualquer coisa, né? Pode ser para fazer crochê, para fazer bolo, para reunir com as amigas, para rezar, para estudar uma língua, para aprender um instrumento musical. Aprender a internet. Aprender a mexer na internet, que é fantástico, né? Uma ferramenta fantástica hoje. Enquanto eu tiver interesses, eu me mantenho vivo. E aí eu não me abandono. Porque a coisa O primeiro passo é esse, então. Eu não me abandonar. O primeiro passo é esse. Eu não me abandonar. Eu me manter conectado. E aí, essa palavra conexão pode ser com as pessoas, com as coisas, com interesses, com uma causa, com qualquer coisa. E Bom, também com a internet, se quiser. Eu queria voltar só bem no comecinho da tua entrevista, quando você falou na criança e tal. É comum a criança cobrar dos pais a atenção que eles estão ou não estão dispensando aos avós? Não é comum a criança cobrar, o comum é a criança observar. E assim, como ela observa os pais dela, tratando os pais Os avós, no os caso. avós, ela também vai tratar os pais quando ela crescer.
Então, se ela vê que os pais... O pai aí estão esquecendo que uma hora eles serão também. A conta vem depois. Uma hora eles serão ignorados, uma hora eles serão maltratados, negligenciados. E, na verdade, hoje a gente vive dois extremos, né? A infância está negligenciada, as crianças estão sendo abandonadas, né? Ou abandonadas ou depositadas, né? Eu estou pagando a escola, o problema não é meu. Exatamente. Infelizmente, né? E também a velhice, né? Os idosos estão sendo abandonados. Os seminovos. Os seminovos estão sendo abandonados também. Márcia, vamos acompanhar um trabalho feito pela Emily agora em uma pesquisa que é muito importante para a gente estar dentro deste tema. Será que o idoso é bem cuidado em Santa Catarina? Manuel, o que você acha de pessoas que abandonam idosos em asilos? Eu acho que o idoso não deve ser abandonado. O idoso é a pessoa que cumpriu uma etapa da vida e agora precisa de carinho da família, que ele criou uma família. Então a família precisa olhar por essa pessoa idosa. A pessoa que abandona, ela esquece que um dia ela vai ficar velha, né? E aí, como é que fica? Ninguém nasceu no mundo para ser abandonado, né? Alguém botou no mundo, alguém quis essa pessoa. E aí? Eu acho errado, né? Acho que o pai é tudo pra gente e acho que só em caso extremo, né? Que a pessoa não tem condição de cuidar. A gente dá a vida pelos filhos. Aí depois eu vou estar com a minha idade avançada e meu filho me botar no asilo. Isso não existe, né? Eu discordei dele. Não existe, não. Infelizmente, existe, né, Márcia? Muito, E assim, e às vezes o asilo nem é uma coisa ruim, me entenda. Dependendo do lugar, dependendo do asilo, se a família convive, visita, às vezes busca para passar final de semana, feriado, pode ser até uma coisa boa, porque também tem idoso que fica abandonado dentro de casa. Por quê? As pessoas precisam trabalhar. Cada um tem suas rotinas. As crianças vão para a escola, os pais vão para o trabalho, o idoso fica sozinho dentro de casa. Então, às vezes, o idoso, num abrigo, num lar, ele tem convivência de amigos, ele tem rotina, ele tem ginástica, ele tem terapia ocupacional, ele tem uma convivência mais gostosa. Ele convive entre os iguais. Agora, lógico que se a família tem espaço e tem condições de ficar com ele em casa, deve, né? Isso faz bem para ele e para a família, né? Bom, como psicóloga, o tratamento é dispensado de uma maneira mais positiva pela família quando é homem ou quando é mulher? De cada 10 pacientes, meio a meio, ou mais homens ou mais mulheres? Olha, Walter, eu acho que não tem diferença se é homem ou se é mulher. A questão é como foi esse pai e essa mãe para os filhos. A questão é a qualidade da relação. Se a relação foi boa, Isso. mãe, filhos, Isso. será boa, filhos, mãe. Isso mesmo. E também, se a relação foi boa, pai e filhos, vai ser boa quando eles precisarem de cuidados. Você acha que... Você é psicóloga há quanto tempo? Eu sou psicóloga há 30 anos. 30 anos. Como é que era isso há 30 anos? Deixa eu ler. Não tinha muito isso, né? A maioria dos idosos ficavam nas suas casas com as famílias há 30 anos atrás. Me lembro da minha avó, minha mãe cuidou da minha avó em casa, dos meus avós em casa, né? Meus avós não foram para uma instituição. Minha mãe hoje mora na casa dela, eu a mantenho numa casa, né? Perto de mim. Eu moro num apartamento, ela mora no outro, mas ela está perto de mim. Nós vamos a um intervalo no programa Espaço Cidadão e depois voltaremos a conversar novamente com a psicóloga Márcia Alencar. Nosso tema de hoje, lembre-se, você também vai ser idoso. Será que ele é bem tratado? O primeiro tratamento bom tem que ser feito pela própria família. Nós já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Márcia Alencar. Márcia, todas as clínicas, de uma maneira geral, aquele pessoal que lhe procura, fala bem das clínicas, elas cumprem aquilo que é prometido ou não?
A grande maioria, sim, né? As clínicas de nível, que cobram bem, né? Elas costumam ter uma estrutura bem boa, né? E aí essas pessoas têm um outro esquema de vida, né? Para essas pessoas, às vezes até é uma solução intermediária, porque daí elas convivem com os idosos final de semana, feriado, festas, férias. Então, elas não perdem o vínculo, mas ao mesmo tempo, elas têm um espaço que é delas, uma rotina que é delas, amigos, porque eles sentem muita falta de conviver com iguais também. A família, os jovens precisam estudar, sair, ir para balada. Os pais, a maioria, trabalham, né? E também às vezes querem viajar, querem dar uma saidinha. E aí os velhos se sentem incomodados e sozinhos. Muitas vezes o idoso fica abandonado dentro de casa. Então, a clínica às vezes é uma solução intermediária para que ele não fique abandonado dentro de casa. É comum alguém chegar para a senhora no seu consultório e dizer assim: eu acho que eu estou atrapalhando os meus filhos, o que é que eu devo fazer? Eu escuto isso bastante. E também, às vezes, escuto o contrário. Escutam filhos que se queixam muito, em alguns momentos, da tirania dos pais, né? Mesmo com idade? É, porque às vezes o idoso fica teimoso, às vezes não, quase sempre, né? Teimoso. É comum do idoso, então? É, fica teimoso, fica manhoso, né? E a gente fica num dilema, ou como deixar a pessoa independente, mas ao mesmo tempo proteger. Porque eu entendo que os filhos às vezes têm medo de deixar a pessoa sair sozinha e pode cair, e pode ser assaltada. Então, é muito difícil a gente cuidar, proteger e não super proteger. Porque às vezes o que a gente faz é tratar o idoso como criança. E aí a gente passa a proíbe tudo. E aí vai tirando a autonomia dele. E ele vai perdendo a autonomia, além das perdas necessárias que fazem parte da vida. Porque quanto mais você envelhece, mais você perde. Quanto mais você perde, mais você precisa aprender a perder de bom humor. A autoestima, qual é a injeção que o idoso tem que receber sobre a autoestima para prolongar não só a vida, mas também o fato de não ir para um local geriátrico desses? Olha, eu diria que se ele se manter com interesses, né? Com interesse em esporte, com interesse em estudar, com interesse, não é trabalhar, mas fazer alguma atividade por prazer, às vezes até fazer um serviço voluntário, um pequeno serviço voluntário, como contar história para as crianças, coisas assim, ou com interesse em aprender algo novo, eu diria que isso retarda essa possibilidade. Ele vai se sentindo integrado, porque também tem isso, né? A pessoa vai se abandonando, como eu expliquei, e vai se desintegrando da vida. Então fica difícil tanto para ela quanto para a família a convivência, porque tem gente que faz de tudo para alegrar o pai e a mãe, e o pai e a mãe não topam nada. Né? Então é complicado. Aí fica também. difícil para o próprio fica familiar, difícil, né? Para o ambiente familiar, exatamente. Né? Na nossa realidade em Santa Catarina, nós estamos bem, então, felizmente? Eu acredito que nós estamos bem dentro da nossa realidade nacional. Claro, claro. Né? Aliás, lógico que podemos melhorar muito. Né, os três estados do Sul têm outra realidade. Exatamente. Né? Lógico que eu acredito que a gente pode melhorar muito. Tá? Acho que a gente pode melhorar muito, fazer mais valer os direitos, respeitar mais, procurar ter tempo, estabelecer rotinas que sejam legais com eles, né? Por exemplo, combinar de vez em quando, ter dia certinho, assim. Então todo almoço, todo domingo a gente pega para almoçar, um domingo sim, um domingo não. No sábado a gente busca para dar uma volta, a gente combina, porque daí aquilo passa a ser uma regra e o idoso passa a esperar por aquilo e aquilo fica como uma coisa sagrada. Agora, não falhe, né? Não falhe, não. Falhar é só em último caso mesmo, né? Que nem com a criança. Quando você promete com a criança, você tem a firme intenção de cumprir, ou então não prometa. Com o idoso, a mesma coisa. Prometa e cumpra. Prometa e cumpra. Vamos a um novo trabalho da nossa repórter Emily Sani a respeito do idoso em Santa Catarina. Segundo pesquisa do IBGE, o número de idosos dobrou nos últimos 20 anos no Brasil. A estimativa é que o número vai quadruplicar até 2060.
E para que eles possam ter uma velhice mais feliz, muitas casas geriátricas estimulam idosos através de peças de dominó, jogadas que proporcionam concentração e, claro, a diversão é garantida. Adoro. Por quê? Porque é um investimento que assim que distrai a gente, né? Gostei. Gostei e quero jogar sempre aqui. Enquanto nós estiver aqui com dominó, aí nós vamos jogar, né? Pensando em espantar a solidão, todas as quintas-feiras um baile também é proporcionado aos idosos, para que eles possam movimentar o corpo e ter uma melhor qualidade de vida. Olha só, os olhos deles como brilham, o sorriso que não se apaga mais, a energia acumulada que eles gastam, a satisfação de estarem alguém proporcionando isso a eles. Isso é falado durante a semana toda. A dança também tem o intuito de distrair. Alguns idosos sofrem de depressão, muitas vezes pelo abandono da família. E projetos como esse pode estimular através da amizade. Aqui na dança para muitos amigas e amigos. Movimentos que alimentam a alma, enriquecem o coração e fazem os idosos se tornarem mais jovens, felizes, saudáveis. O coração pulsa de uma maneira diferente, mais acelerada, mais prazerosa. E o corpo realmente traz mais disposição para o dia a dia deles. No baile dos idosos não precisa saber dançar. A regra é clara. A alegria é contagiante e isso é suficiente, né? Para Maria de Lourdes, que há 2 anos trabalha como voluntária, a alegria que ela ajuda a levar aos idosos faz bem para os dois lados, para quem recebe e para quem ajuda a levar. Quando a gente começa aqui, a gente acha que a gente vai fazê-los felizes, mas a gente se sente mais feliz do que eles. Por aqui, solidão não existe. Durante 1 hora de baile, a tristeza fica do lado de fora. A Emily mostrou o pessoal com bastante atividade. Sim. A atividade é um fator gerador da ausência de solidão? Ajuda bastante, né? Vai preenchendo, né? A solidão acontece quando a gente está sozinho e quando a gente se fecha. Então, solidão eu até diria que é um hábito, né? Que às vezes as pessoas passam a praticar. E aí a gente tem que fazer o exercício para fazer o contrário. É se abrir, é sorrir, é conversar, é buscar coisas do seu interesse, é lembrar dos tempos bons, se puder, jogue memória, jogue baralho, jogue dominó, faça alguma coisa útil. Isso ajuda muito e aí não tem solidão. Com a experiência sua de consultório de 30 anos, sem citar nomes, uma história que lhe deixou assim, não estarrecida, mas surpresa negativamente e uma positivamente com um paciente. Então, vou começar com uma positiva. Eu atendo uma senhorinha de 82 anos. 82. E ela... Nova ainda, 8 a mais do que eu. Mas ela está bem, está muito bem, e os filhos vieram e trouxeram, né? Porque algumas dificuldades de convivência, né? Então, ela quer muito ter a independência dela, mas os filhos procuram protegê-la e precisam, porque ela já foi roubada por empregada, isso acontece, né? Infelizmente. E aí eles ficam no dilema que eu expliquei, né? A família... Ela quer, mas eles sentem que não dá.
Não dá. E aí, uma das coisas que eu ensino, né, para as pessoas é assim, é que tem momentos que mandar é muito importante, mas às vezes obedecer também é muito importante, né? E os filhos querem proteger e ajudar os pais. Então, quando os pais se sentem cuidados, isso também é gostoso. E assim como a criança gosta de se sentir cuidada pelo pai e a mãe, os idosos gostam de se sentir cuidados pelos filhos, mas eles querem fazer como eles querem. Não, aí é momento de ceder um pouquinho e de entender que para cuidar você às vezes tem que se submeter um pouco. Não tem jeito. E o lado negativo, um lado que ele surpreendeu negativamente, infelizmente, sem citar nomes, claro. Lógico. Deixa eu lembrar. Se lhe surpreendeu até, disse, pô, eu nunca imaginava. Uma família que passou por uma situação bem delicada, bem difícil, em termos familiar e também financeiro, né? E aí precisou e reagir de uma maneira assim, né? Tirou a casa do pai e da mãe, né? E botou o pai e a mãe no asilo. Então, isso aconteceu. Eles ainda não estavam em condições de ir para lá, nem precisavam ir. Mas a família precisava do recurso, se apropriou e ainda internou o pai e a mãe. Então, isso eu fiquei bem surpresa, assim, fiquei triste. E que orientação a senhora deu para os familiares? Que eles estavam errados? Sim, né? Eu expliquei que que os pais ainda estavam vivos, que a casa era deles e não dos filhos, né? E que o que eles estavam fazendo era um duplo crime, né? Assim. Foi bom a senhora contar essa história, porque certamente muita gente vai colocar a carapuça ali. Bom, eu quero o final da história. Os idosos voltaram ao convívio com os filhos ou não? Eu não sei, porque depois... Desapareceram do seu consultório? Depois que eu falei isso, eles não apareceram mais, né? Que conselho a senhora dá para, por exemplo, um casal de filho e filha com 50 anos hoje, com pais de 80? Que orientação a senhora dá? Eu diria assim, cuidem dos seus pais, mas procurem preservar também a autonomia deles. É muito legal quando eles se sentem úteis e importantes. Então, se o pai pode ajudar fazendo contabilidade, ou se a mãe pode ajudar fazendo um bolinho de vez em quando... Eu posso dar uma tarefa para eles? Pode, e é legal você pedir alguma coisa para os teus pais. É legal você dizer, mãe, vou fazer um jantar, dá para fazer uma sobremesa para mim? Eu adoro aquela tua sobremesa assim, assim. Você faz para mim? Faço, minha filha. É legal, eles se sentem importantes, eles se sentem úteis, né? Então, dar tarefa é muito bacana. Não explorar, mas dar tarefa, né? É diferente de explorar. Gostei desse final, não explorar, dar tarefas. Exploração então é outra coisa, né? Márcia, muito obrigado pela entrevista que você nos concedeu, pela aula. Imagina. E eu só queria lembrar mais uma vez, lute contra a solidão. É isso? Isso mesmo, mantenha-se conectado, porque conexão é saúde. Muito obrigado. De nada. Eu entrevistei a psicóloga Márcia Alencar no programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA. Lembre-se, você é jovem hoje, tem 30, 40 anos, mas quem sabe você vai chegar a 80, que é a idade hoje do seu pai. Então trate bem o seu pai hoje, seus pais, para que você possa merecer essa atenção também dos seus filhos. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema. Um abraço, gente.